Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Enquanto a gente espera a Karina se relogar, eu vou passar aquele filminho da Full Sail para a gente dar uns minutinhos aí para o pessoal conseguir se organizar no Face e para a Karina voltar aqui para a nossa transmissão. Vou passar o filminho, então, da Full Sail University, e daí ele provavelmente vai estar sem som. Daí a gente agora eu sou locutora também, né? Vou narrar o filminho aqui pra gente. Vamos ver se eu consigo abri-lo. Eita. Vocês não estão vendo nada, né? Gente, não está abrindo o filminho. Peraí que... Ixi, a Karina entrou e saiu. Entra de novo, Karina. Aqui, aí. Vamos sem filminho, que já deu nosso tempinho aqui. Desculpem, não consegui fazer o filminho rodar, mas em outras lives teremos o filminho. Então, boa tarde. Ao professor, e é uma live que a gente repete toda terça-feira, às 15 horas. Hoje, essa semana... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Almir, está me ouvindo? Drimê? Sim, estamos. É que o início estava quebrando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá melhor agora? Sim. Sim? Então tá bom. Hoje a internet aqui tá complicada para mim, gente. Peço desculpa, já até mudei de rede aqui, vamos ver como é que a gente consegue. Então, essa é uma live que a gente faz todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas. Essa semana, extraordinariamente, a gente está fazendo numa segunda. O professor Almir Vicentini é nosso curador nesses conteúdos que a gente traz para poder discutir, refletir e juntar pessoas de universos diferentes para debater como esse tema nosso de hoje. A gente vai começar da forma que a gente tem começado essas conversas do Universo Educação, que é comigo lendo a mini bio de cada um dos participantes, e daí eles têm 5 minutinhos para se apresentar e contar um pouco. Tem uma extensão pela Harvard. Tem uma segunda extensão pelo Deixa eu aproveitar enquanto a Carol ela tenta se reconectar, a gente está com problemas de internet. Estou eu e a Karina aqui por enquanto. Ela estava dizendo exatamente que a gente faz essas lives todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas. A gente colocou um título como Universo da Educação para discutir temas ligados a esse assunto. E a gente sempre convida especialistas de diversas vertentes da educação, todas elas que afetem de uma maneira ou de outra os profissionais da educação. E hoje eu tenho a honra de chamar a Karina, que é uma grande companheira, uma especialista na área de suicidologia, um monge também que nós nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que já faz um bom tempo que a gente já tem uma afinidade gigantesca. Carol voltou. Carol, te devolvo a palavra. Tava... Li toda a sua mini bio. Daí um silêncio. Até que parte vocês ouviram? Acho que pode voltar, Carol. Acho que pode voltar. Merece. Essa é a vida.
né? Olha, aí a gente volta e começa tudo. Vamos na fé aqui, então vamos lá. Então, o professor Almir Vicentini é nosso curador nessas conversas do Universo Educação, e a ideia é a gente discutir temas que são relevantes no momento, trazendo pessoas de universos diferentes para refletirem sobre o tema que a gente está propondo. Então, quem busca esses temas é sempre o professor Almir e faz aqui a mediação junto com a gente. A gente sempre começa lendo a mini bio de cada um dos participantes, e daí os participantes têm em torno de 5 minutinhos para contar a sua visão sobre o tema, para depois a gente abrir para um debate entre nós 4, e entre todos que estão nos assistindo pelo Face, podem mandar perguntas, ou perguntas para todo mundo, ou diretamente para uma pessoa, que aí eu vou lendo as perguntas e vou repassando aqui, tá bom? Então, vou começar lendo a mini bio do Almir Vicentini. O Almir é mestre em educação pela PUC de São Paulo, tem uma extensão pela Universidade de Harvard, em Leaders of Learning, tem uma outra extensão no MIT, em Design Thinking for Leading and Learning, é pós-graduado em administração pela FGV, é bacharel em física pela Fundação Oswaldo Cruz, tem licenciatura em pedagogia pela Universidade de Franca, é conselheiro e membro titular do Conselho Municipal de Educação de São Caetano do Sul, e é coordenador e professor de pós-graduação em gestão escolar da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, da Universidade Estácio e do Centro Universitário São Camilo. Almir, com você, então, a palavra é sua, conta para a gente um pouquinho de você e da tua visão desse nosso tema de hoje, por favor. Bom, boa tarde novamente, é um prazer sempre gigantesco estar aqui nessas lives da Folseio, que tem essa vertente bem, que eu considero extremamente importante, de ter um espaço para falarmos da educação e fugir um pouco daqueles temas tradicionais, pedagógicos, né? Falar muito além disso, de todos os aspectos que envolvem a educação, desde competências socioemocionais, prevenção ao luto, que a Karina vai falar muito, prevenção à ansiedade, são temas assim, extremamente relevantes, e hoje, especificamente, que a gente vai falar sobre as dores, sobre os processos de superação. Eu fiz questão de trazer a Karine, que é uma amiga que eu conheci há um tempo atrás, assim, de uma maneira inusitada, que se der tempo a gente conta, e assim, houve uma afinidade gigantesca entre nós dois, dos assuntos, das preocupações. O nosso querido também Drimê hoje está presente conosco, que também se tornou mais um elo dessa corrente, tenho certeza que trará grandes informações para nós. Eu, como a própria Carol disse, eu sou físico, né, e sempre gostei muito desta área de exatas, e uma coisa que sempre me preocupava era o que tinha além da física, além dos aspectos teóricos, de toda aquela coisa que todo mundo conhece da física. E eu comecei a estudar algumas dessas pessoas que são notórias dentro da área de física, e hoje gostaria de falar especificamente de 3 pessoas, como o Isaac Newton, que é considerado o pai da mecânica clássica, né? O quanto que ele sofreu, e quanto que ele teve de superar várias questões da vida dele para se tornar quem ele é. O próprio Galileu Galilei também, que é uma pessoa que eu admiro muito, assim, por tudo que ele fez, não só pela ciência, mas os desafios que ele teve que enfrentar na Igreja Católica. Então, são superações, assim, para quem não conhece a história desses grandes gênios, eu gostaria de, depois, rapidamente, de colocar o que eles fizeram, o quanto que eles lutaram para passarem por situações de bullying, pressões de pressão da própria sociedade e da própria igreja, como eles acreditaram na vida, acreditaram nas pessoas e conseguiram grandes vitórias. E o último é o Stephen Hawking, que é aquela que todo mundo conhece, que tinha esclerose múltipla, que ele era de uma cadeira de roda. São os 3, junto com o Einstein, né, os 4 grandes cientistas que já passaram pelo mundo, e os 4, por incríveis que pareça, sofreram um bullying gigantesco quando estavam na escola, por situações que eu vou comentar depois um pouco mais para frente, à medida que as conversas forem evoluindo. Então, nós, seres normais, né, que não temos toda essa genialidade que foi apontada por eles, sofremos dos mesmos problemas. Então, a gente temos que ter coragem de enfrentá-los, temos que ter coragem de superá-los, e eu acredito que, com a ajuda do nosso bate-papo, com a ajuda da troca de informações entre nós, a gente vai conseguir atingir esses objetivos. A persistência, eu acho que é a grande chave do sucesso,
acreditar naquilo que a gente está buscando como verdade. Eu acho que cada um de nós tem experiências ricas na sua vida, acredita naquilo que está fazendo e a gente jamais pode desistir desse sonho. Então, fica aqui meu primeiro recado inicial para entender o que a gente pretende nessa live de hoje, discutir um pouco esses processos de superação e quanto que isso é tão comum na vida de cada um de nós. Obrigado. Muito obrigada, Almir. Vou falar agora, então, vou contar um pouquinho da bio da Karina. Gente, meu computador está muito engraçadinho hoje. Espera só um minutinho que está abrindo aqui. Abriu. Então, Karina Fukumitsu, ela é psicóloga, suicidologista, gestalt terapeuta, psicopedagoga e palestrante, tem pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, é mestre em psicologia clínica pela Michigan School of Professional Psychology, nos Estados Unidos, é coordenadora da pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é coordenadora em parceria da pós-graduação Abordagem Clínica e Institucional em Gestalt Terapia da Universidade Cruzeiro do Sul, é membro efetivo do Departamento de Gestalt Terapia do Instituto Sede Sapiense, é administradora do grupo do Facebook Suicídio, Prevenção e Pós-Venção no Brasil e das páginas Enlutamento por Suicídio no Brasil e Suicídio, Prevenção e Pós-Venção no Brasil. Karina, muito obrigada pela sua presença aqui. A palavra é sua agora. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada também, Almir, pelo belo convite, né, para participar com vocês. E muito obrigado, Monge. É um grande prazer estar com vocês neste momento, principalmente neste título, com este assunto, para que a gente possa realmente trazer um pouco de discussão, né, esperança e talvez um pouco de reflexão nesse momento de pandemia, nesse momento que não está sendo fácil para todos nós. Eu achei muito curioso como nós começamos, né? Com o teu computador, o meu também, então assim, com vários computadores parando, mas a vida não parou, felizmente, né, Carol? E aí foi muito engraçado porque a gente tem aqui do lado, né, um chat, e aí assim, tá só falando, travou, destravou, não estou ouvindo nada. Essa é a vida, né? E o assunto da nossa conversa hoje é falar sobre esses entraves da vida, sobre também os desentraves, sobre a gente acreditar na vida, como bem falou o Almir. E aí eu achei bonitinho, Carol, que você traz assim, vamos na fé. E então você falou tudo já, então já deu start para que a gente possa continuar na fé, né, no entrelaçamento entre dores e amores, entre sofrimento e acolhimento, principalmente quando a vida não é do jeito que a gente quer, né? Eu tenho um texto que eu escrevi no meu livro, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, que eu quero começar a falar. Por muito tempo, fiquei no talvez. Talvez, se eu não tivesse falado, talvez se eu não tivesse feito, talvez se eu fizesse isso ou aquilo, talvez se eu parasse de me culpar, talvez se eu assumisse que escolhas são para aqui agora, talvez se eu tivesse compaixão por mim, eu saberia que fiz tudo o que fiz, pois sempre foi a melhor e única maneira que poderia ter feito. A vida não pode pertencer ao talvez. Aprendi que tenho uma reputação a zelar, mas que não pode se viver nesta fantasia de que devo honrar a qualquer custo tal reputação. Aprendi que posso me sentir fraca, cansada e exausta. Aprendi que posso me alimentar de pequenos e simples alimentos e que não preciso de muito para viver. Aprendi a perseverar, apesar do meu futuro parecer sombrio e inócuo. Aprendi a ser rainha e súdita do meu próprio território. Aprendi, sobretudo, a aproveitar a riqueza do meu território. Aprendi a ser perdedora e ganhadora. Aprendi a não me deixar persuadir pela ambição, ganância, inveja e competitividade, e com a ilusão de que deveria ir longe. Trazendo-me para mais perto de mim, aprendi a ocupar meu espaço, a me respeitar e, assim,
aproximei-me da minha essência, renovei uma pequena parte de quem sou e reinicio outra parte de quem sou, e que não tenho a mínima ideia de quem serei. Aprendi a viver para lutar outro dia. E, honestamente, é isso que eu gostaria de trazer à luz nessa nossa conversa. Que a gente possa aprender a viver para conseguir lutar num outro dia. Muito, muito obrigada pela oportunidade desta conversa. Poxa, que texto bacana. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. E agora, então, vou passar para a mini bio do monge Kelsang Drimé. Então, Monge Gen Kelsang Drimé é professor residente no Centro de Meditação Kadampa Brasil. Ele é discípulo de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, fundador do budismo moderno Kadampa há mais de 15 anos e tem trabalhado incansavelmente para estabelecer o budismo Kadampa no Brasil, onde dá aulas com meditação em diversos programas, além de conduzir cursos e retiros no CMK Brasil e outras atividades em diversas cidades brasileiras. Como ex-executivo da área de informática no setor financeiro, conhece bem a dinâmica e os desafios do ambiente empresarial. Por isso, ensina de forma bastante prática. Monge Drimé, seus 5 minutinhos introdutórios do nosso tema de hoje, por favor. Então, muito obrigado, Carol. Obrigado, Almir. Obrigado, Karina. E é sempre assim, né? O que dizer, depois aí que o Almir e a Karina já trouxeram tanta luz para essa conversa. Mas uma coisa muito bonita que eu acho que permeia todo o nosso discurso, e o motivo pelo qual o Venerável Geshe Kelsang Gyatso, que é um monge tibetano que fundou o budismo Kadampa moderno no Ocidente, é justamente para que a gente possa, qualquer pessoa, independentemente do viés religioso, através da filosofia budista, através de linhas de pensamentos corretas, e, sobretudo, através de meditação, a trilhar um pouco o caminho na direção, eu acho que o Almir e a Karina já colocaram muito fortemente, né? Muito dos problemas que nós vivenciamos, de uma maneira geral, é porque nós focamos extremamente no problema e na sensação de que não vamos conseguir. Quando, na realidade, se nós levantarmos um pouco o olhar interno, né, o nosso olhar mental, para a situação, nós vamos, com uma mente mais calma, achar caminhos e, como o nome diz, do tipo, apesar das nossas dores, apesar dos nossos desafios, com esse olhar na solução, nós teremos o espaço mental interior para progredir e, principalmente, beneficiar os outros. Então, uma das coisas que marcou muito todo esse encontro, desde que a gente combinou, é que a gente estava falando da Karina, o professor Almir e tudo mais, que, assim, no momento como hoje, nós precisamos juntar pessoas de bom coração, pessoas com uma visão positiva, serena e construtiva, que entendem o tamanho do desafio que está acontecendo, como a Karina já colocou super bem, mas que entendem que, com um olhar positivo sobre isso, entendendo que é possível falhar, é possível reconhecer algumas necessidades de melhoria, mas porque somos seres humanos, contando com a ajuda uns dos outros, que possuem esse determinado olhar, nós podemos, com essa união e com o nosso potencial de evolução, aos poucos, se mantivermos a mente serena, achar boas soluções. Então, eu acho que falar sobre perceber a dor, perceber o desafio, perceber a dificuldade, perceber, digamos assim, o quanto nós precisamos de soma de vidas e bons corações para superar os desafios, aí sim virão as histórias de superação, e eu posso dizer para vocês que eu fiquei imensamente feliz com o convite desde o início por conta do tema, e agora ainda mais por conta desses participantes super preciosos. Muito obrigado, e eu tenho certeza que essa soma de corações vai trazer, como a Karina já falou, muitos insights positivos para as pessoas, pelo menos é isso que eu tenho certeza que cada um de nós deseja. Muito bem, muito obrigada, Monge Drimé. Acho que, Almir, eu tenho uma pergunta. O Almir que tem que fazer as perguntas, eu sempre tenho uma. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu queria jogar.
que a gente, até para quem está assistindo, pessoal, a gente vai fazer perguntas entre nós aqui, mas a gente está lendo os comentários de vocês, e se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat do Face, que eu vou lendo aqui. Pode ser pergunta para todo mundo, ou pode ser uma pergunta específica para alguns participantes, então fiquem à vontade. Eu queria começar perguntando para vocês, acho que as dificuldades, elas fazem parte, né? Sempre fizeram parte da vida de todos nós. Esse momento específico que a gente está vivendo, da pandemia, com distanciamento social, e tendo que enfrentar um modelo novo, né, de vida, eu tenho sentido que, ao mesmo tempo que a gente passa, talvez, a dar valor a pequenas coisas que antes a gente nem percebia, né, e que hoje a gente não pode fazer, e a gente fala, poxa, queria tanto poder... As crianças que reclamavam de ir para a escola, agora querendo ir para a escola, quem reclamava de horas no trânsito para chegar no trabalho, agora falando, poxa, ou não tenho mais trabalho, ou não consigo, tenho que trabalhar de casa. Então, acho que faz um pouco essa inversão de valores, eu acho que tanto nos abre para que a gente aprenda a enxergar mais essas pequenas coisinhas que a gente às vezes esquece, mas que no final fazem diferença, como também tem, acho que, a possibilidade de nos tornar um pouco mais depressivos, introvertidos, mais contidos em nós mesmos, né, por conta desse engessamento. Como é que vocês estão vendo isso hoje? Né? Qual a mudança de cenário entre antes da pandemia e hoje? Vocês enxergam isso mais agravado, ou isso sempre aconteceu, só está aflorando? Qual que é a visão de vocês? Posso começar? Por favor. Eu enxergo tudo isso que vem ocorrendo, uma repetição de vários fatos históricos que foram muito parecidos com o que está acontecendo agora, né? Eu volto lá desde a época, eu estou falando muito de Newton, porque esse final de semana eu fiz uma imersão em Newton e fiquei apaixonado por algumas coisas. Então, desde aquela época, já haviam muitos questionamentos em relação àquilo que ele desafiava, principalmente no lado religioso, as pessoas não acreditavam nele, ele foi excomungado pela Igreja Católica, havia uma pressão gigantesca naquilo que ele queria apontar como uma coisa de base científica, as pessoas não acreditaram, continuaram a exercer um caminho, talvez com pouca luz, ou achando que não deveriam mudar, e a gente vê esse fato se repetindo exatamente hoje, né? Quando as pessoas vêm ao público de explicar o que está acontecendo, os cuidados que nós devemos ter, cuidar da saúde emocional das pessoas, e parece que isso não faz sentido para muitas pessoas. Então a gente começa a ficar extremamente, eu principalmente, extremamente estremecido quando eu escuto notícias que vão contra o que a ciência diz, vão contra o que os especialistas falam. Existe assim, uma dicotomia entre aquilo que é a realidade e aquilo que as pessoas querem acreditar e que nem sempre é sustentada por uma verdade absoluta. Então, assim, a humanidade para mudar, e aí acho que eu voltaria a pergunta para o monge, como é que espiritualmente a gente poderia trabalhar essas pessoas para que elas, não só em caráter científico, acreditassem que está acontecendo uma grande mudança, mas mais do que isso, né, a gente precisa mudar o coração nosso interno, né, porque as pessoas continuam não acreditando nas outras. Elas continuam questionando uma série de fatos que estão provados de serem reais, né? E assim, a gente tem aquela famosa frase, né, se constrói muros demais e pontes de menos. Então, cria-se vários problemas e as pessoas não querem achar soluções ou questionam soluções, não se discutem. E aí parte-se para uma agressão violenta dentro das redes sociais, umas brigas assim gigantescas. Primeiro, como é que a gente poderia acalmar um pouco nossos espíritos para entender um pouco isso melhor? Olha, primeiro eu queria dizer que eu ia passar essa bola para a Karina, mas já que agora eu fui citado nominalmente, eu vou ser obrigado a responder, senão vão achar que eu estou fugindo da raia. Mas eu já ia dizer assim, não, primeiro as damas, enfim. Mas olha só, na realidade, Almir, eu gostaria, eu acho que sua pergunta é muito pertinente. Eu só gostaria de explicar que quando o monge budista fala, por exemplo, da perspectiva espiritual, ele não está falando do místico religioso. Espiritual, no treino budista, significa mente, sentimento.
como, digamos assim, treinar os nossos sentimentos, como aprimorar, melhor dizendo, os nossos sentimentos para lidar com uma nova realidade. Eu acho que todos nós estamos sendo desafiados a isso. E aí, Almir, um pouco, talvez, meio que trazendo uma nova luz, assim, quando a gente fala de verdades absolutas, mentalmente não existem verdades absolutas. Mentalmente, a verdade ou a realidade é aquela que a gente percebe de acordo com o nosso estado mental. Então, eu quero dizer isso porque, na realidade, eu acabo vivendo, digamos assim, os dois lados dessa medalha. Então, por exemplo, quando a Carol traz a questão de que muitas pessoas estão com uma inversão de valores, eu comecei a ver muito fortemente entre as pessoas que gostam de praticar a filosofia budista associada à meditação, no início, esse grande desafio. Eu costumava dizer nas primeiras lives, nas primeiras conversas que eu participei, que todos nós fomos convidados a correr uma maratona espiritual, ou seja, fomos lançados a uma nova realidade abruptamente, para a qual a maior parte de nós não estávamos preparados, né? Que é essa questão do distanciamento físico. Mas o que eu posso dizer, 3 meses depois do distanciamento, da minha parte, do ponto de vista das pessoas que têm buscado o Centro de Meditação Kadampa Brasil, que têm participado das nossas atividades, que não são muitas, são talvez poucas centenas de pessoas, nós temos aí mais ou menos conectadas 100 a 200 pessoas, se somarmos todas as nossas atividades. Mas são pessoas que aprenderam que a proximidade de coração é possível, sem necessariamente a proximidade física. E hoje, 3 meses depois desse distanciamento, o que eu posso dizer é que, assim, nós temos mais gente nas nossas atividades online, mais gente, digamos assim, empolgadas com as nossas aulas ao vivo, com meditação, mais gente, que eu posso dizer, unidas de coração, se abraçando, se unindo por um mundo melhor. Então, essa é uma faceta do mundo que eu enxergo, e como você falou, é um mundo, é uma realidade tão concreta quanto essa outra realidade que você começou a citar, que eu também enxergo, de mentes recrudescidas, radicais, que tendem a assumir uma posição e como se não houvesse uma posição intermediária. Do ponto de vista mental, o que eu posso te dizer, uma das maiores qualidades ligadas à sabedoria e à concentração é a flexibilidade. Então, assim, se existe alguma coisa que pode ser feita para melhorar os relacionamentos, é cada um de nós assumir a responsabilidade de encontrar a maneira de dialogar com o outro. E o que eu sinto, infelizmente, não pelas pessoas que frequentam aqui, as pessoas que frequentam aqui estão achando subsídios para isso, mas, infelizmente, para uma grande parcela da população que está assumindo realmente posturas radicais, é que cada um escolhe a sua faceta da realidade e coloca como uma verdade dogmática, quando na realidade é só uma posição. Então, eu acho que, infelizmente, se a gente quiser sair disso tudo melhor como ser humano, nós realmente vamos precisar aprender a dialogar. Vamos ver o que tem de válido e aproveitável, mesmo num discurso inabilidoso, inflamado, radical, e tentar, de alguma forma, convergir no ponto de vista, de novo, focando, tendo como objetivo um mundo melhor. Eu acho que se a gente fizer isso, assumindo para cada um de nós a responsabilidade de saber lidar com esse tamanho de desafio, a gente começa a melhorar. Eu não sei se a Karina concorda comigo, mas eu acho que o desafio é nosso, é de cada um, não necessariamente do outro. Antes de você comentar, Karina, minha amiga, eu queria só complementar. Você acredita que, por exemplo, todo esse processo que a gente está vivendo, né, de desesperança, como você trabalha tão bem as palavras, os processos autodestrutivos, eles estão sendo intensificados, isso é um motivo gerador desse desconforto emocional. A gente tem como trabalhar isso com as pessoas. Esse discurso de ódio que é implantado hoje nas redes sociais é um fato gerador para as pessoas que têm a dificuldade em fazer uma opção entre o lado direito ou o lado esquerdo, sem falar em política, acaba levando as pessoas a intensificar esses processos autodestrutivos. Quer dizer, como é que ela poderia se sentir melhor? Como é que ela buscaria um caminho melhor? O que você imagina, Karina?
Olha só, eu acho que tem bastante pontos aí para a gente conversar. Eu fui pegar rapidamente um papel para tentar agrupar primeiro, né, as questões, a nossa discussão. Vou começar pela tua pergunta, Carol, né? E você já começou dando a resposta, né? Porque você fala assim, normalmente é o Almir que tem que fazer a pergunta. E eu sempre, em todas as lives, eu faço. Você deu sabe, a dica para como a gente precisa enfrentar talvez esta fase difícil de incertezas e de talvez, né? O que eu estou trazendo é que a gente tem de aprender a transgredir, a ousar, e que a tua curiosidade e a nossa curiosidade é que vai instilar esperança para a gente continuar. Você entende? Quer dizer, aquilo que eu gosto de um podcast que eu ouvi no Momento Cast, que a Paula Calbianco, ela produz, e ela falou sobre um termo que está muito agora na moda, que se chama novo normal, e que ela mudou com a proposta da gente falar sobre o novo real. Hoje em dia, a gente está enfrentando um novo real, uma nova realidade, e que requer uma pitada de ousadia, de curiosidade, né? De ideias que vêm no contrafluxo daquilo que era normal. Aliás, o que era normal? Normal, na verdade, significa padronizado. Então, você vê que agora a gente está sendo sequestrado daquilo que era padronizado e a gente aprende, né, a se reinventar o tempo inteiro. Então, eu concordo com o que o Monge falou, que assim, é um desafio para todos nós, porque a gente sai daquilo que era padrão, daquilo que era conhecido. É óbvio que tudo que provoca mudança dá raiva, porque a gente tem que sair da zona de conforto, né? E aí eu gosto da resposta do Almir, que aí eu já vou migrar para a tua resposta, Almir, né? Que você fala que a gente está vivendo uma repetição. E para Gestalt terapia, repetição significa pedir novamente. Sendo assim, eu acho que a gente está num tempo de intolerância, porque, primeiro, todo mundo está com raiva porque mexeu com a zona de conforto. Obviamente, a gente não é gostosinho essa hora de confrontar com as nossas próprias mazelas, as nossas próprias dificuldades. Por isso que eu acho muito bacana quando a gente entende que repetição é pedir novamente para a gente dar novas respostas. E o caráter da superação, eu brinco muito com as palavras, eu acredito que a superação serve para a gente entender que agora é momento de superações, para lidar com os desafios. Então, quando a gente tem superações, ações superiores, a gente descobre novas modalidades para a gente matar nossa curiosidade, para a gente enfrentar as dificuldades, porque, querendo ou não, a gente agora é obrigado a ficar com quem a gente escolheu conviver, e isso dá muito conflito, a gente não tem para onde fugir dos nossos trabalhos, vou dar uma volta, vou espairecer, no máximo você dá a volta na tua casa, né? Você percebe que, assim, toda a noção de privacidade, intimidade, daquilo que era normal, padrão, foi sequestrado da gente. Então, é óbvio que a gente vai viver momentos de frescor, de descoberta, mas muitos momentos que vão necessitar a introspecção. E que aí eu acho muito bonito que o Monge trouxe a possibilidade, porque a gente agora, né, no meio do caminho, quando o senhor fala de espiritualidade, da necessidade da gente ter plena atenção, é isso que é uma meditação, que eu entendo. Quando Sim. A gente medita a nossa ação em busca do bem-estar. Uhum. O que eu faço uma aproximação com o papel de educadora, aquela que educa as dores. Lógico, lindo. Quando a gente treina os nossos sentimentos, porque tudo isso é treinamento, né? Uhum. É treinamento porque a gente treina com aquele que é mais íntimo a ser mais elegante. Você não vai sair brigando todo dia, porque você vai ficar o dia inteiro com essa pessoa, entendeu? Então, assim, tá acontecendo várias negociações que eu acho muito importante. Então, Carol, você que trouxe, né, esse tema à tona, né, eu diria assim que a gente precisa, num estado mental
né, de plena atenção nas nossas ações, é nos tornarmos agente de mudanças. E aí a gente é, sim, o nosso próprio agente de mudança. A gente é, sim, a possibilidade que a gente pode se ofertar para mudar o status quo. Lindo. E aí eu só, se vocês me permitem, eu gostaria de complementar isso que a Karina falou, na linha de uma brincadeira muito inteligente com as palavras, é que sim, a meditação calibra as nossas ações, mas também como medita ação, é uma ação mental, ou seja, é uma ação, é algo que você está fazendo no intuito de fortalecer a sua mente, e com uma mente, sentimentos serenos, construtivos, positivos, pensamentos, fala e atitudes saem mais bem calibrados. Então, uma das coisas que eu gosto sempre de trazer é que muitas vezes a gente privilegia o conhecimento, e conhecimento, sem dúvida nenhuma, é necessário, é o primeiro passo, mas a gente precisa aprender a trazer esse conhecimento, a compreensão, o entendimento, para um nível de sentimento. E esse é o papel da meditação, da ação de treinar a mente, transformar os seus sentimentos em motores, ou pelo menos em raízes de pensamentos construtivos e falas e atitudes benéficas. Então fica aí, a meditação calibra as nossas ações, mas também é ação de treinar a mente. Aí, deixa eu só, você me ajudou, Monge, a responder a pergunta do Almir, tá? Porque se você falou, né, que meditar a ação serve para a gente calibrar as nossas ações, é muito comum agora, quando a gente vai precisar entrar e a gente começa a lidar com o tédio, com a necessidade de passatempos, e eu tenho o costume de pensar que todo comportamento autodestrutivo é uma aprendizagem. Aliás, é a única forma que a pessoa consegue responder, é para dar conta, né, das subtrações da vida, das perdas da vida. A gente está em processo de luto. E aí sim, Almir, que os nossos processos autodestrutivos, quando eu falo nosso, porque eu não estou falando que o outro tem processo autodestrutivo, eu estou falando que cada um de nós precisa se dar conta, né, do que a gente, porque a nossa mente pode ser a nossa melhor amiga, se a gente aprender a calibrar, né, as nossas ações. Mas ela normalmente, principalmente se tratando de processos autodestrutivos, a nossa mente, a maneira como a gente guia o nosso coração e através da nossa mente, dos nossos pensamentos, é o que torna mais prejudicial para os nossos comportamentos. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, eu estou ansiosa, né? Isso tem acontecido muito comigo, principalmente, eu estou ansiosa, e eu começo a comer. Às vezes eu não me dou conta, aí eu falo, Karina, porque senão daqui a pouco eu vou virar uma gorducha, né? Então, o amigo... Gorducha é bom. Gorducha é bom. O Wellington Nogueira me mandou, ele falou assim, Karina, você é gorça da natureza. E eu falei, gorça, né? Aí eu falei, eu não entendi, o que é gorça, meu amigo? O WhatsApp dele mandou errado. Então, na verdade, ele fala assim, eu falei assim, amigo, eu procurei até no dicionário o que quer dizer gorça. Aí ele falou, Karina, é força da natureza. Aí quase eu brinco. Eu falei, então, eu acho que é uma mistura de força com gorda, porque assim, eu tô ficando cada vez mais, né, inchada, porque eu sei que eu não deveria comer, eu sei que antes da pandemia eu estava num projeto, Karina, 50 anos marombada, fazendo exercício, fazendo dieta, mas em alguns momentos que se tornam ansiógenos, eu, né, tento descontar, e essa é a nossa necessidade de equilíbrio, e que por isso que a gente tem que ter plena atenção. A partir do momento que a gente fala, mas por que eu estou, né, me atirando para situações que fazem mal para mim? E é isso que eu comecei a fazer, principalmente nessa semana. Eu comecei a tomar posse, a me apropriar das minhas mazelas, das minhas dificuldades, das minhas dores, e falei, eu não preciso descontar, né, na comida, eu não preciso descontar em comportamentos autodestrutivos, que eles são repetitivos, mas é o padrão do nosso comportamento e nosso psiquismo que nos leva a entrar em contato com aquilo que a gente já superou. E é só para fechar minha fala, eu agora me lembrei de uma frase do Nietzsche, quando estamos cansados, somos assaltados por ideias que há muito havíamos superado. Oh, que lindo.
E a gente está realmente passando numa fase que é muito cansativo lidar com essas inovações, com essas descobertas, com esses conflitos, com esse medo da morte. Hoje em dia, a pandemia, ela traz, né, muito pertinho da gente a questão da morte e angústia de finitude. Então, assim, a gente está cansado e também a gente tem que ser generoso com a gente. Quando eu descobri, eu falei assim, nossa, né, olha o que eu estou fazendo comigo, né? E aí, assim, isso é para dar conta de que todo mundo tem uma tendência muito grande de se autodestruir, mas a partir do momento que a gente assume e olha para as nossas dores, a gente tem a tendência de evoluir num processo de qualidade de bem-estar. A gente tem uma pergunta aqui do Face que eu queria fazer para vocês. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu não vou fazer a minha, eu vou fazer a do Face. Almir, se você quiser fazer pergunta, tem que ser mais rápido que eu, porque senão você não vai conseguir. Tem uma pergunta do Zionel Santana para o Monge Drimé. A pergunta dele é: por que temos tantas dificuldades em lidar com os nossos sofrimentos em relação ao sucesso e à cobrança em ser feliz, e sabemos que não passa de uma felicidade passageira? Então, na realidade, eu acho que, como a Karina estava colocando, nós fomos, digamos assim, educados a projetar esse prazer, a projetar felicidade nesses reconhecimentos, títulos, jantares, corpo, ao invés de simplesmente entender que felicidade é um coração em paz, é uma mente em paz. E, lógico, uma mente em paz que desfruta das coisas que a vida tem para nos oferecer, mas não depender delas. Existe uma diferença muito grande dentro, inclusive, corroborando aí com o que a Karina colocou, existe uma diferença muito grande entre você desfrutar das coisas, desfrutar de um alimento gostoso, desfrutar de boas condições com uma mente serena e depender do brigadeiro. Ela estava falando, eu já ia dizer, haja brigadeiro para aguentar tanta angústia. E eu nem gosto de chocolate, mas eu já vi, assim, um brigadeirão de colher e a gente mandando, né? Enfim, mas eu acho que como a Karina colocou desde o início, acho que você também, a coisa do... o hábito era trabalhar, carro, status, produzir, ser reconhecido, e agora você fica com a sua mente dizendo, e agora? O que você faz com tudo isso? Na realidade, de novo, a gente volta para a questão de meditação. E como a Karina colocou, a gente entende esse lado que eu gosto de chamar de instintivo animal, que precisa desse estímulo de matar ou morrer, de ir à luta, e supera com o que eu gosto de chamar de intuição ou de intuitivo, que é o lado humano mesmo. E aprendendo que não é o doa quem doer, o custa que custar, ou a resposta externa às nossas insatisfações, que vai resolver os nossos problemas. O que vai resolver os nossos problemas é definitivamente o autoconhecimento. É entender aquilo que nós temos de potencial dentro de nós, como seres humanos, nós temos alguma sabedoria, algum amor, alguma compaixão, então é reconhecer tudo isso e aumentar, e temos sim, corajosamente, precisamos encarar as nossas falhas, como raiva, dificuldades, limitações, inveja, orgulho e desejo descontrolado, essa projeção, como o Zionel colocou, do lado de fora. Então, nós precisamos aprender a reconhecer o que tem de bom e melhorar. E aprender corajosamente a dependência química que nós temos dessas coisas externas e reduzi-las. E eu acho que esse tipo de reflexão está sendo muito bom no início. Eu só, de novo, gostaria de trazer para cá o seguinte: eu entendo perfeitamente a Karina e o professor Almir, mas eu vivo uma faceta da realidade com pessoas normais, não fanáticos, não religiosos, fundamentalistas, mas que nós estamos vivendo uma grande onda de amor mesmo. Assim, como nós estamos vivendo agora. Quer dizer, a gente entende o desafio, mas é maravilhoso juntar 4 corações e apresentar a vida de uma perspectiva construtiva. E acreditar que se cada um de nós, ao acessar o Facebook, ao acessar o Instagram, ao ler uma notícia, quiser trazer essa perspectiva construtiva para o seu diálogo, para o seu falar, para o seu escrever, para o seu pensar, só assim a gente vai conseguir realmente mudar, primeiro,
a nossa realidade, a nossa visão de mundo. E depois, através de algum exemplo, alguma tentativa, se possível, a atitude de algum outro. Então, é de dentro para fora, né? É parar de acreditar no que está do lado de fora, e a dificuldade é porque nós aprendemos a viver dessa maneira, e investir mais no autoconhecimento. Seria a minha resposta. Almir, vou te dar uma chance, hein? Eu vou colocar aqui uma questão até bastante assim, discutível, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Código de Leningrado, que é uma pesquisa que muitos cientistas estão fazendo recentemente, decodificando alguns códigos que estão em livros sagrados, desde a época das primeiras Bíblias. Então, existe já um programa, vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Eles estão decodificando uma série de informações, acreditando que nos escritos sagrados existem alguns códigos que informam exatamente para nós, humanos, mortais, o que está acontecendo com a humanidade. E neste momento, Dreamer, segundo lá os códigos indicam, né, a gente está vivendo um momento de extrema renovação. Então, vai ser um momento de aproximação das pessoas, vai ser um momento de virada do pensamento das pessoas, o coração muito mais próximo daquilo que a pessoa está sentindo. E eu ouço muito a Karina falar, se tem vida, tem jeito. É uma frase que ela prega. Lindo. Exatamente. Então, eu queria passar para vocês assim, eu sou da área de física, mas tenho um viés espiritual muito... Eu vou muito buscar estas informações calcadas na área da ciência, né, para entender o que o espiritualidade vem nos falar, né? E eu sempre tenho esse lado da área de exatas, não tem como fugir disso. Então, eu queria ouvir de vocês dois, assim. Hoje a gente está vivendo grandes dores, né? A gente está percebendo que a gente está passando por várias provações, como cada um de vocês falou. Como que a gente supera esta dor? A minha dor é igual à sua dor? Existe dor menor? Existe dor maior? Como é que a gente enxerga isso? Como é que nós ajudamos os outros? Começo com a minha amiga Karina. Karina, o que você fala? Olha só. Agora, primeiro... Ladies first. Eu acho muito bonito que o monge fala da proximidade dos corações, né? E o prefixo cor é o mesmo do prefixo coragem, coração e coragem. E aí, então, a partir daí, é preciso se ter coragem para olhar para as nossas dores, né? E nesse momento é um momento de provação, de provar a nossa ação. Provar, inclusive, né, para a gente ter respostas elegantes e inteligentes. O que eu falo isso? Por que eu falo isso? Quando eu falo elegantes e inteligentes, é porque tudo está sendo direcionado para realmente a gente se autoconhecer, para realmente a gente ter uma harmonia, né, com o nosso próprio coração. Então, além desses corações que nós estamos envolvidos, né, se a gente se conecta com o que o nosso coração fala e precisa, eu acho que a gente vai sair bem na parada, porque é esse caminho do autoconhecimento, esse caminho necessário, inclusive, para a gente lidar com as provações, né? Porque eu tenho uma perspectiva existencialista, principalmente agora, adoro os estudos do Sartre, que ele fala que o que importa é o que nós fazemos com o que é feito de nós, né? Então, assim, nós somos as respostas. Então, se todos estamos em luto, né, isso é uma verdade, a gente também tem condições de ter ações que não combinam, né, com aquilo que a gente não concorda. Então, eu acredito que a intolerância, e tem havido bastante intolerância, né, para as coisas dos outros. E aí, assim, atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca opinou erroneamente. É muito fácil ser a pedra, o difícil é ser vidraça. E aí a gente está tendo um momento que a gente precisa preservar a nossa energia para garantir a nossa imunidade. E aí, então, só para contar uma historinha que eu li essa semana no Facebook, então é cultura facebookiana, né? Eu sou da geração antiga, mas eu achei linda essa história. Diz que a história falava assim, diz que um moço chegou e avistou um senhor, estava no banco da praça, e aí então ele se aproximou e falou: professor, faz muito tempo que eu não te vejo, e eu queria que o senhor soubesse que eu me tornei professor por sua causa. E
E o professor olha, fala, ah, mas o que fez com que você se tornasse professor por minha causa? E aí ele falou, professor, eu preciso contar uma coisa. E o senhor já sabe disso. Quando eu era pequeno, nós estávamos dentro da sala de aula, eu vi um amigo meu roubando com um relógio lindo, e eu roubei o relógio. Esse meu amigo fala, professor, roubaram o meu relógio. E aí o professor fala, olha, todos com os olhos fechados, eu vou revistar todas as bolsas. O relógio do meu amigo estava na minha bolsa. E o senhor fala, agora abram os olhos, porque eu já reconquistei o relógio, está aqui. E o senhor nunca me dedurou, o senhor nunca me expôs. E eu me tornei, com o seu exemplo, professor, para te agradecer pelo exemplo de docente, de professor que o senhor foi. Aí o professor falou, eu me lembro desta história, do roubo de um relógio. E ele falou, mas o senhor sabia que era eu, né? Ele falou, não. Porque enquanto eu estava revistando as bolsas, eu também fechei os meus olhos. Ah, que lindo! Um bom professor é aquele que não expõe. Quando eu falo professor e educador, a gente está fazendo um trabalho psicoeducativo, de educação, não para dar sermão para o outro, não para ficar brigando que o outro fez errado. A culpabilização acontece sempre num processo de luto. O que eu estou pedindo e estou trazendo é a possibilidade e o convite da gente olhar para os nossos próprios erros. Ótimo. Não para fechar os olhos para os erros alheios, não estou falando isso. Mas não vai levar em nada a gente ficar intolerante e ficar culpando as pessoas. O que vai ajudar é a gente falar qual é o meu pedaço e qual é a minha parte, qual é a minha ação que vai promover mudança para amenizar o coração do outro. A gente precisa ajudar o outro a serenar o coração e a mente. Eu acho que é isso, e na realidade, assim, eu tenho certeza que ninguém... eu tenho certeza que ninguém, em sã consciência, diria, não, eu quero botar mais fogo no parquinho. Eu acho que todos nós, pelo menos as pessoas que estão assistindo essa nossa conversa, e todos nós aqui, concordamos que isso é mais do que necessário, está mais do que na hora de ser feito. A questão, eu acho que o professor me coloca desde o início, é como ter esse recurso interior para lidar com tanto descontrole alheio, mantendo-se sereno, construtivo e, digamos assim, professoral, como esse professor. E aí eu acho que, de novo, eu trago algo que você já colocou, Karina, e que eu acho muito interessante, que é justamente direcionar a nossa energia para o autoconhecimento. Eu acho que, em vez de dissipar a nossa energia julgando o comportamento alheio, uma das coisas que eu acho mais bonito no budismo, uma das frases que eu acho mais interessantes, é que, assim, cada um só dá o que tem mesmo. Você não pode esperar que uma jararaca reaja como um poodle, entendeu? Você não pode esperar que uma pessoa completamente tomada de raiva, orgulho, inveja, seja uma pessoa gentil, serena, construtiva. Isso não vai acontecer. Agora, você pode entender onde estão as suas dificuldades e se tornar, antes de tudo, uma pessoa serena, construtiva, através desse autoconhecimento, através da meditação, através de pensamentos positivos e realistas com relação ao que está acontecendo, e dessa perspectiva inspirada, forte, serena e construtiva, aí sim vem a energia e, digamos assim, a capacidade, a clareza mental, a clareza de sentimentos, para cumprir aquilo que a Karina colocou, que é ter essa atitude maravilhosa desse professor, que é não julgar, é simplesmente fazer a sua parte por um mundo melhor e serenamente procurar dar um bom exemplo, sem necessariamente querer ser reconhecido como um bom exemplo ou não, simplesmente mostrando para as pessoas, através de uma atitude construtiva, que é possível, sim, viver uma realidade tão desafiadora como todos nós estamos vivendo, mas dessa perspectiva que nós temos conversado agora. Você vê, pontos de vista até determinado ponto bem diferentes, mas que convergem, eu acho, para uma solução tão linda, no sentido de, sim, nós podemos ter pontos de vista distintos, devemos ter. Eu acho que a diversidade é rica. Se não houver diversidade, tem um perigo gigantesco. Eu acho que a coisa das diferentes ideias, da soma enfim, de conhecimentos e de colocações é essencial,
mas a gente pode usar essa soma, não necessariamente concordando, mas convergindo. Eu acho que essa conversão, essa convergência é absolutamente necessária nesse momento, e mais uma vez a gente volta para cada um. O único ponto, ao me respondendo um pouquinho mais objetivamente a sua pergunta, sobre esses códigos ocultos nas escrituras, eu quero dizer que eu, na minha percepção como um religioso, eu acho que é muito mais o desejo de superação do que propriamente... Porque, veja bem, a vida ensina a gente o tempo todo. Nós temos um yogi budista muito lindo, chamado Milarepa, que ele dizia, eu não preciso de livros de ensinamentos, a vida me ensina a cada momento. Então, eu acho que agora as pessoas estão achando razões para descobrir que a gente está num momento que precisa, sim, mergulhar cada um dentro de si, se fortalecer e tentar superar, e aí estão achando isso aí decodificado nas escrituras, mas eu acho que estava lá o tempo todo. Agora a gente parou para ler. Agora a gente se preocupou com o que estava lá dentro. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É verdade. É verdade. Pessoal, tem uma notícia triste aqui, que a gente está a 4 minutos já de encerrar. Vamos ter que fazer outra. E tem uma pergunta pendente aqui da Adriana Cavalcante para a Karina, que eu não queria deixar de fazer. A Adriana Cavalcante pergunta para a Karina qual a sua opinião sobre o aumento da intolerância e da falta de empatia nesse período de isolamento social. A gente tem 3 minutinhos e meio para responder e cada um fazer sua consideração final. Então, Karina, sua resposta para a pergunta da Adriana, por favor. A minha opinião é que é exatamente o que o monge Drimé falou, que muitas vezes quando a gente não se dá conta das nossas coisas, a gente projeta, às vezes a gente coloca no diferente o culpado. Então, realmente, assim, é um convite para que a gente possa olhar para a gente. Eu tenho uma frase que eu também não sei quem é o autor, mas eu amo de paixão, que é: maturidade acontece quando a gente consegue viver em paz com aquilo que não se pode mudar. Ou seja, meu recadinho para aqueles que estão intolerantes, aceitem as diferenças, até porque você também é obrigado a recomeçar, a começar e a continuar. Excelente, excelente. Então muito eu vou mandar meus recadinhos para os intolerantes também. Aí, ô intolerante, quem sofre é você. O que respinga nos outros é trocado. Quem morre de raiva e de infarto é você. Então, autoconhecimento, mudança, e vamos partir para o mundo melhor, que é isso que vai beneficiar a todos. Isso aí, vamos fazer nossas considerações. A Fabiana Cremonini está falando, precisa ter a parte 2. Concordo, porque eu tenho uma pergunta que não vou conseguir fazer. Então, depois a gente vai conversar para a gente fazer a segunda parte. Vamos para as considerações finais. Quem começa? Acredita na vida, continua, acredite na vida, continue, respira, inspira, para você não pirar. Essa é um ditado que todo mundo fala, mas assim, é muito assertivo. A maneira como você vai agir, a maneira como você vai se colocar como agente de mudanças, depende de você. Tá? Então, muito obrigada com essa proximidade de coração entre nós 4 e entre todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, e assim, meu coração está muito feliz por ter tido essa oportunidade da gente conversar. Nós que agradecemos. Monge Drimé? Então, eu vou deixar só uma frase inusitada para um monge, mas que eu realmente acredito nela. Nós estamos vivendo num momento que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, eu gosto de dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se meditar, o bicho some. Ai, que lindo. Que lindo. Muito bom. Eu queria muito agradecer aí a Karina, super amiga, que a gente tem feito muitas coisas juntos, ao Drimé, por tanta sabedoria que nos trouxe, Carol, novamente, é como a nossa anfitriã. E tem uma frase também que diz assim, né, o que nós não sabemos é um oceano, o que a gente sabe é simplesmente uma gota. Lindo. Então, a gente tem que aprender a cada dia, a cada momento, e acho que é isso que a gente está fazendo. Compartilhando, sabe, o que a gente viveu na vida, o que a gente acredita, e a gente compartilha com as pessoas para que elas também busquem estas verdades. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Ficamos muito felizes aí. A gratidão é eterna. Obrigado. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Que delícia de live. E
já estão convocados para segunda. É só questão da gente marcar a data. Precisa ir embora? Infelizmente, adoramos a conversa, os comentários estão lindos, tem um monte de gente assistindo, eu tenho certeza que tem muita gente sendo beneficiada por essas palavras, acho que esse era o intuito de todo mundo, então muitíssimo obrigada, e a gente se vê em breve na parte 2. Carol, você é uma graça. Obrigada. Parabéns para Obrigada, gente. Muito obrigada, Almir, Drimê, Karina. Vou desconectar aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.